A produção de uvas no Paraná está passando por uma revitalização. Um programa estadual com apoio do Senar Paraná está levando conhecimento de qualidade para os fruticultores do estado, que vão poder atender à enorme demanda da nossa indústria de vinhos e sucos. Você também vai saber como foi o primeiro encontro de coordenadoras da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP, que aconteceu no último dia 13 de abril em Campo Mourão. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo coordenador do programa Revites, da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Paraná, o Ronei Andretta. Tudo bom, Ronei? Boa tarde, estamos aí para conversar um pouquinho sobre o programa. E também a Kelly Cardoso, aqui do Departamento Sindical da FAEP. Como é que vai, Kelly? Tudo jóia. Prazer estar aqui falando novamente com os nossos ouvintes. Bom, para começar, eu queria perguntar para o Ronei. Ronei, quando a gente pensa em uva aqui no Paraná, a gente sempre lembra de Marialva, né? De algumas cidades aqui da região metropolitana de Curitiba, onde a produção é muito ligada com o turismo, né? Tem a Rota do Vinho, né? Qual que é a situação da viticultura paranaense hoje, né? Qual que é o tamanho? Onde é que ela está? Tem encolhido? Tem aumentado? É uma coisa que às vezes a gente que está na área passa meio batido por essa questão, mas eu sei que ela é muito importante para o produtor que está lá na ponta, né? O estado do Paraná teve, há 15 anos atrás, cerca de 6 mil hectares de uva plantada, né, de parreirais. Hoje essa área é menor, essa área está em torno de 3.500, não chega a 4 mil hectares, né? Houve um avanço de grãos, de grandes culturas, mas continua sendo uma excelente opção para pequena propriedade e para agricultura familiar, que requer uma mão de obra próxima, e tem também essa questão do turismo ligado à produção da uva. Então, também essa questão da sucessão familiar, entrando o turismo e a família tendo fontes de renda que permita, né, sobreviver em pequena área com tecnologia, com assistência técnica e com essa integração com o turismo, com as rotas que são formadas, as comunidades, né? Porque é interessante também isso, né? O que chama a atenção é uma comunidade que tem produtores de uva e suco e vinho e geleia e que tornam aquela comunidade, aquele núcleo atraente e que o pessoal acaba indo visitar. Então lá nós temos o centro hoje, ainda continua sendo Marialva, né? Produz lá quase um quarto da uva, muito focado em uva de mesa, e a uva de processamento, que vai para suco, para vinho, nós temos Bituruna, no sul do estado. Aí nós temos várias regiões que se destacam, a própria região de Maringá, o pessoal aqui da região metropolitana, Colombo, São José dos Pinhais, Campo Largo, né? Muito forte. Então, assim, tem várias regiões. Também, lá no norte do estado, temos Rosário do Ivaí, temos Uraí, temos Bandeirantes, e na parte da uva para processamento, aqui Palmeira, Malé, Mariópolis tem um centro forte, Salgado Filho, lá no sudoeste, Francisco Beltrão, Pato Branco, aqui na região metropolitana, Colombo, Campo Largo. Então, assim, a uva está distribuída. E como o nosso estado é um estado de transição climática, ao sul do estado nós temos uvas mais rústicas ou até uvas finas para produção de suco de uva e vinho, e no norte do estado, que é um clima mais quente, então nós temos a uva de mesa, né, muito forte. Hoje nós temos as cultivares sem semente, que são muito atrativas para o público consumidor. Então a uva tem diversos aspectos, e dentro disso foi escrito então o programa Revites, porque a área está diminuindo, em contraposição a agroindústria está investindo, né? Nós temos aí uma previsão que a pandemia quebrou um pouco esse ciclo, mas em 5 anos vai praticamente dobrar a capacidade de
de processamento? Processamento, exatamente, né? Tanto uva, vinho, cooperativas entrando, nós temos aqui região metropolitana, a região da União da Vitória, lá a Cooperante, em Campo do Tenente, fez uma parceria recente aqui com o Vitmarsum, estão vazando o suco produzido por eles lá, uma parceria entre cooperativas, que é uma coisa super interessante. Olha. Então, tem diversos aspectos. E o turismo aqui na região metropolitana, várias empresas investindo, as vinícolas aí, tem uma associação hoje, a Vinopar, que congrega as vinícolas. Então, nós temos iniciativas em São José, com a Vinícola Araucária, temos aqui em Colombo a Franco Italiano, em Campo Largo temos a própria Zanorense, que é uma das maiores produtoras de suco do país, né? Com muita matéria-prima vindo de fora, mas a indústria está aqui, gerando empregos aqui no Paraná. Aí nós temos ali também em Campo Largo a Legado, que ganha, todas ganhando prêmios no Brasil inteiro, a Família Fardo aqui em Quatro Barras. Então a região metropolitana tem uma rede aqui. Hoje, eu diria que hoje Curitiba é a capital do Brasil, que você chega na capital e você pode ficar uma semana andando, tomando excelentes vinhos nas vinícolas que ficam a meia hora, 1 hora de distância. É a única capital do Brasil que tem isso, porque Porto Alegre não está no tão centro perto vinícolas, assim. Que é lá na Serra Gaúcha. Então, assim, temos diversas situações. E o norte do Paraná e também está começando a produzir vinhos de qualidade, oeste. Temos uma região ali, Mariópolis, aquela região mais fria, excelente a produção de espumantes, estão fazendo espumantes também que estão ganhando prêmio nacional, internacional. O pessoal de Colombo, que acabou de ganhar um prêmio internacional de vinhos tintos, que produziram aqui em Colombo. Então, é bastante rico. E a parte do turismo, nós tivemos agora na Expo Londrina a primeira degustação de queijos e vinhos paranaenses, que foi uma experiência interessante, produzida lá pelo pessoal do IDR Paraná. A Terezinha, nossa responsável pelo turismo rural, fez uma experiência agora na Expo Londrina que foi super interessante. Pela primeira vez unimos o queijo e o vinho paranaense numa degustação. Então, tem várias vertentes aí. E me conta uma coisa, então, para eu entender, eu pensei que esse programa estava voltado apenas à uva voltada para a produção de vinho, mas não, a uva de mesa também entra? Também. O Revitz é o programa de revitalização da viticultura paranaense, a viticultura como um todo. Uhum. Então, o programa trabalha em 4 eixos, trabalha na pesquisa e produção, trabalha no turismo, trabalha na comercialização e na agroindustrialização. Nesses 4 eixos existem ações. Então, na pesquisa e produção, nós acabamos de iniciar, fazem aí agora uns 60 dias, junto com o Senar, uma capacitação de 60 técnicos, maioria do IDR Paraná, mas também de cooperativas, de prefeituras, que fazem convênios com o governo do estado para o programa de fomento. Então, esses 60 técnicos eles vão ficar até meados de 2024, tendo várias etapas. Então, na etapa que tiver poda, eles vão a campo fazer poda. Estão tendo algumas aulas por vídeo. Então, tivemos fisiologia vegetal. Tivemos, e daí, o presencial, uma semana de presencial, lá no centro de treinamento do Senar em Ibiporã, né? Que foi uma excelente experiência. E o pessoal foi visitar Marialva, lá, que é nosso centro produtor de uva de mesa. Fomos lá a campo com 60 técnicos, dando uma renovada, e os técnicos mais velhos passando toda a experiência que eles têm, o pessoal lá da região. Isso vai acontecer também lá em Bituruna, na hora de eles verem processamento de uvas para açúcar, para vinho. Uhum. Então, essas partes práticas estão unidas com partes teóricas por vídeo, e o IDR Paraná, então, está fazendo uma atualização, né, uma reciclagem dos seus técnicos, e também os técnicos mais velhos, porque é interessante porque
Eu participei lá da parte presencial e é muito rico porque existem pessoas ali no meio que têm anos de experiência com viticultura e o pessoal mais novo, e é uma troca de experiência, troca de impressões. E a viticultura é muito rica porque a viticultura de mesa é de uma forma, a viticultura para processamento é outra forma, tem latada, tem espaldeira, formas diferentes de você estruturar o parreiral em Y e com irrigação, sem irrigação, tem diversas formas. O pessoal da mesa usa cobertura, já o pessoal aqui do suco do vinho não usa. Então as técnicas são diferentes para cada caso e para cada finalidade, então requer uma troca de informações e montagem dessa rede, né? Porque hoje em dia nós temos lá um grupo no WhatsApp que nós temos lá 60 técnicos e dizem, pessoal, eu estou com um problema aqui que eu nunca vi, e em 5 minutos você está recebendo, já vi isso em algum lugar. Então assim, isso é muito rico, né? Esse é o espírito do programa, é justamente unir essas pontas, montar esse quebra-cabeça onde todos possam se conversar, trocar experiências e a viticultura ser enriquecida, ser revitalizada, exatamente. Nesse sentido também nós estamos implantando lá o IDR Paraná, o pessoal da pesquisa, a doutora Alessandra Detoni, lá em Santa Teresa do Oeste, está com um viveiro já em produção esse ano de material genético de varas para produção de mudas, né? Então ele vai fazer o material básico. O IDR Paraná vai implantar unidades de referência onde os produtores vão poder conhecer cultivares de diversas para diversas finalidades, as cultivares lá da Embrapa, o Vinho, que está fazendo uma parceria com o IDR Pesquisa. Então, o pessoal lá de Santa Teresa vai produzir material genético para fazer as mudas e que vão estar à disposição do produtor para que ele veja ao vivo como é que é aquela uva sem semente, uva para suco, uva para vinho, as híbridas da Embrapa. Então, vai ter uma série de questões práticas que também vão ser aí levadas ao produtor. Legal. O Ronei, me conta uma coisa, essa questão da capacitação era um gargalo que existia na viticultura paranaense, que você até mencionou, né, que um tempo atrás, uns anos atrás, eram 6 mil hectares, esse número veio diminuindo bastante, né? Mas hoje a gente vê que a gente tem uma produção que a gente não tinha até uns 10, 20 anos atrás, né? Você vai lá na vinícola Araucária, o cara tem Cabernet Sauvignon, tem umas uvas que eu imaginei que não tinha, que não era possível nem plantar no Paraná, né? Mas vamos dizer assim, esse era um dos principais gargalos que vocês identificaram para revitalizar a viticultura, capacitar o produtor? Reciclar os técnicos e capacitar os produtores, porque como os grãos, né, avançaram muito, a produção para média e grande propriedade gera uma renda bruta considerável e nos últimos tempos a soja está bem valorizada, então houve um avanço, né? Mas para as pequenas propriedades a gente tem que dar opções, né? O produtor tem que ter renda o ano inteiro e tem que ter algumas opções dentro da propriedade. Das pequenas propriedades, principalmente propriedades familiares. Não que também o pessoal, justamente os que você citou, são grandes produtores, são empresários. E aí tem o outro lado também, porque o empresário que investe numa grande agroindústria, como temos ali a nossa São Lourenço aqui em Campo Largo, um dos maiores do Brasil, ele precisa de matéria-prima. Então, o pequeno produtor, se o empresário tiver grandes propriedades e grandes indústrias, vai precisar de matéria-prima para fazer uva, para fazer suco, vinho, demais geleia, tudo mais que se faz com uva. Então, assim, todos se beneficiam, né?
Então, não é só também a pequena propriedade que tem essa possibilidade de investir, né? Grandes propriedades, médias propriedades têm os seus vinhedos e como acontece no Rio Grande do Sul, as cooperativas têm vários produtores abastecendo aí uma grande agroindústria, né? Então, as cooperativas também são uma forma muito importante, associações cooperativas, onde esses produtores podem beneficiar essa uva e tanto vender a uva de mesa como seus subprodutos, como também fazer turismo nas propriedades, fazer roteiros, onde você... Então, organizar a demanda, né? Organizar a demanda. Marialva tem uma excelente experiência, eles fizeram um software lá com esses mapinhas para achar a propriedade de turismo. E daí é uma metodologia muito interessante, porque a prefeitura faz uma visita, é certificada aquela propriedade, que ela tem as mínimas condições, tem banheiro, tem acesso para deficientes, tem toda uma infraestrutura mínima necessária, então então ela entra no mapa lá da prefeitura. Então você pode chegar em Marialva, hoje você pega o mapa da prefeitura e faz o seu roteiro, e daí você põe lá no GPS, o GPS te leva pelas propriedades. Olha que beleza. Uma experiência sensacional. Então assim, tem experiências riquíssimas. E aqui, como eu já tinha até citado, a cooperativa Cooperante está investindo em vinhedos, capacitando seus produtores, fazendo eventos. Tem uma parceria até com a Embrapa, eles têm algumas cultivares lá para os produtores conhecerem. Então, tem várias ações. Pelo Estado, nós temos um programa de fomento, que é escolhido um grupo de produtores nas regiões que têm a vocação ou um potencial para desenvolver. Então, é sempre grupo de produtores, não é um produtor sozinho. É um projeto que o IDR, ou uma cooperativa, ou um técnico de prefeitura faz um projeto técnico padrão, e daí envolve 10, 12, 15 produtores, num limite lá de 25 mil por produtor, onde a gente investe neste produtor dependendo do perfil dele. Então, o pessoal que está mais avançado, às vezes quer colocar uma fertirrigação ou uma cobertura. O pessoal lá do norte que precisa preocupar com granizo na uva de mesa, às vezes faz cobertura com sombrito. E depende, cada um tem uma... né? Ou o pessoal que está começando vai comprar palanque, arame, a estrutura básica, mudas, né? A correção de solo, tudo mais. Então, o Estado do Paraná, desde 2019, quando começou o programa, e deslanchou mesmo em 2022, depois que a pandemia nos deu uma trégua, já colocou 7 milhões e 200 mil, praticamente, em 32 grupos. Olha isso aí atingiu diretamente, com o apoio do Estado, 389 produtores, que dá, hoje, entre conta cerca de 2 mil produtores de uva, dá 20% dos produtores praticamente, né? Então é um número bastante considerável. E os municípios, em contrapartida, entraram com mais 600 mil. Então aí teve compra de pulverizadores, de tesoura de poda, de estruturação com palanque arame, de correção de solo, fertilização. Tudo isso em grupo de produtores. E esse projeto técnico, ele tem algumas características bem interessantes, que nós tivemos tempo durante a pandemia de desenhar com detalhe o programa, né? Então os técnicos se debruçaram do IDR, tivemos parceria com o IDR, com o próprio AFAEP, Senar teve representantes, o pessoal da iniciativa privada, foi um grupo de gestão que desenhou o programa, né? O programa não é de uma cabeça, de uma pessoa, vários, e todos os envolvidos na cadeia produtiva puderam opinar. Então, esse projeto ele tem que ter assistência técnica de alguma entidade, ou seja, a prefeitura, seja a cooperativa, ou seja o IDR Paraná por 4 anos. Tem um estudo de mercado dizendo para onde que vai aquela produção, para não ser uma coisa perdida. E tem que ser um grupo de produtores que se comprometem a ter a capacitação pelo IDR, de seguir a assistência técnica, a participar dos eventos do Senar, que vão ser planejados. Então, é toda uma estruturação para que
realmente esse projeto permaneça e mude a vida daquela comunidade ali naquele núcleo que tem essa vocação, que tem essa possibilidade de desenvolver um núcleo de viticultura. E você falou uma coisa muito interessante, Ronei, que é essa vocação, né? Quando a gente fala em vocação, você mesmo comentou que o Paraná, por ter tipos de clima diferentes, né, no estado, você tem um lugar que tem uma vocação para uva de mesa, outro tem uma vocação para uva para fazer suco e vinho. Dá para a gente tentar elencar assim, alguma característica da uva paranaense ou ainda é muito dispersa? Bom, a característica do clima paranaense, e daí até é interessante você me perguntar isso, porque esse foi tema de uma monografia que eu fiz para a minha especialização de enologia, né? Então, justamente nós pegamos o clima aqui do primeiro Planalto, foi o que eu estudei, mas só como exemplo, né? Então, o clima aqui do primeiro Planalto, em Curitiba, São José, Campo Largo, Colombo, né? A primeira Planalto paranaense, onde tem um núcleo forte de viticultura, ele tem a mesma classificação, tem uma classificação da Embrapa que vê lá a insolação, a umidade e temperaturas máximas e mínimas, tem uma classificação mundial, isso que é usada, a Embrapa que trabalhou isso e é mundialmente usado nas pesquisas. Então a classificação desse clima nosso do primeiro Planalto Paranaense é a mesma da Serra Gaúcha e da Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul. É pouco mais úmido que o Uruguai. O Uruguai tem a característica de temperatura no verão, né? É bom que se fale. Considera-se o período de vegetação da videira. Então, tira fora o inverno, porque o inverno no Uruguai é mais rigoroso. Mas quando chega no verão, onde a videira vegeta, o clima deles é um pouco mais seco do clima aqui de Curitiba e Primeiro Planalto, só para a gente considerar. E tem alguma semelhança com o clima lá da Galícia, onde tem os vinhos verdes lá da Espanha e o norte de Portugal. Então, assim, você vê o potencial para vinhos, justamente, aí que está a vocação. A nossa vocação aqui do Primeiro Planalto é muito forte para espumantes e vinhos frescos, brancos frescos, porque não tem insolação, está sempre nublado, como você pode saber que você mora aqui em Curitiba, sabe bem, né? Agora, se você vai mais para o sudoeste, então você tem um clima mais quente, mais seco, o pessoal produz bem, tanto excelente para suco, para o sul do estado também. Ali Bituruna produzem tanto, agora acabaram de conseguir a identidade geográfica da uva cascadura, ali em Bituruna, então a primeira IG do Paraná. Então nós temos tem a cascadura de Bituruna, né? Assim como tem a Bade Banana lá de Morretes, agora tem o vinho e a uva de cascadura ali de Bituruna, que o pessoal lá trabalhou, os produtores, a prefeitura foi atrás, então nós temos a primeira IG. Então, assim, tem algumas características interessantes. Como eu falei ali, a parte mais fria do estado, Mariópolis, é excelente para espumantes, né? Agora, se você for para o norte do estado, o pessoal da Pucarana já está fazendo dupla poda, vai fazer vinhos tintos colhidos entrando o inverno, porque ali tem uma característica já mais parecida com o clima subtropical, ali parecido com o clima de São Paulo, e eles estão pela primeira vez ali em Apucarana, estão fazendo a experiência da dupla poda, que você faz uma primeira poda mais longa, na época normal, chega janeiro, mais ou menos, faz uma segunda poda, então se dá uma enganada na videira e ela vai acabar produzindo, entrando em abril, entrando já o outono e lá para o norte, naquele calor, acaba fugindo um pouco das chuvas de verão e faz um vinho de maior qualidade. Então, o Paraná, como tem essa coxa de retalhos de clima, nos permite ver, inclusive, várias iniciativas muito interessantes, né? Sabe um dado que me chamou a atenção, Ronei? Eu estava vendo que as indústrias... O Paraná tem muita indústria de suco, de vinho, né? Vinho colonial, vinho fino. E essas indústrias, elas precisam trazer de fora mais de 80% da matéria-prima usada na produção, né? Qual que seria o entrave da produção paranaense? É o volume? É o tipo de uva que se produz aqui que não atende ao interesse dessa indústria? São os dois fatores?
É o volume mesmo. O Paraná, como tem também, assim como é a vocação também, né? Como o norte, a parte de todo o latossolo e também, mas a parte mais plana do estado tem uma vocação muito boa para grãos, né? Entra muito forte soja, milho, grãos de inverno, aveia, cevada, trigo. Então, assim, é a vocação do estado. Como as propriedades cresceram também um pouco, mais ao norte, mais ao oeste, ficou o pessoal investiu, as cooperativas investiram nos grãos e todo o maquinário, também precisa menos mão de obra, é outra realidade. Então a vocação do estado é um pouco, como o clima também é muito bom e o solo muito fértil, acaba se trabalhando muito as commodities, né? Então você trabalha lá com soja, com milho, né? Com grandes volumes, né? As cooperativas trabalham com os grandes volumes com grãos. Mas aí que tá, existem áreas no estado onde a topografia é pior para os grãos, onde existe ainda muita mata nativa que deve ser preservada, e a viticultura é uma forma de preservação também, porque 1 hectare de uva é muito trabalho, entendeu? Imagina. Então, assim, você consegue preservar também a propriedade. E até é bom, porque hoje há um problema sério hoje da viticultura, e isso todos os lados, são herbicidas hormonais que são usados em soja, principalmente hoje, nos grãos, né? Então, existem hoje herbicidas hormonais que a videira, e não só a videira, a fruticultura em geral, a horticultura, a moreira para o bicho da seda, todas essas culturas são muito, muito sensíveis, né? Então, problemas de deriva, se você tem grandes áreas de soja, ali para você ter uma ilha de parreiral, ali a convivência é complicada, requer atenção, talvez até a proteção dessas áreas, mas agora requer hoje você estudar aonde você vai implantar um parreiral, porque ele precisa ter uma certa proteção de áreas externas. A própria pastagem também usa esse tipo de herbicidas. Então, assim, é a vocação dos municípios. Eu diria que o Rio Grande do Sul tem áreas bastante dobradas, a colonização e as cooperativas de lá se estruturaram para grandes volumes de vinho e fizeram todo o turismo que é exemplar, né? A parte do turismo lá, só você vai lá, é excelente, você tem passeios o dia inteiro, aquilo movimenta a cidade, movimenta a região. Então, assim, é a vocação e é o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Agora, a viticultura é uma cultura ótima para a pequena propriedade, que permite toda essa integração de grandes agroindústrias, cooperativas com pequenos produtores, ajuda na permanência dos jovens, dá opção para o jovem, né, dentro de uma linha de turismo ou de uma agroindústria familiar que ele vai produzir, ele pode vender, é importante dizer. Existem muitos vinhos irregulares sendo vendidos, né? Você vai lá, tem uma garrafa de... Esses vinhos coloniais? Uma garrafa PET com vinho dentro, você não sabe o que tem lá dentro. Outra coisa é o vinho que o produtor vende dentro da porteira, né? Tem condições de ter tudo dentro das regras do Ministério da Agricultura, da Vigilância Sanitária, mas ele pode vender dentro da porteira como produto colonial dele, produto artesanal dele, na propriedade. Ele não pode ir lá vender no supermercado. Aí requer outra, né? Outra que expressão. Daí seria uma indústria, já é um CNPJ. Agora, como produtor rural, o CPF, ele pode vender dentro da propriedade os produtos que ele produzir ali dentro das regras que são permitidas pela saúde. Então, assim, é uma outra área também, que os jovens estão se especializando, né? Entrando nessas áreas de produtos coloniais que são vendidos ali na própria propriedade. Outro dia eu fui lá em São José dos Pinhais. Como é que é o nome? Puxa vida, não vou lembrar agora. Fugiu. Mas na época da colheita da uva,
o parreiral enlatada por cima, as uvinhas ali para você comer, uma uvinha Isabel ali que estava ali para beliscar, e daí o produtor pôs um fogão a lenha e uma carroça cheia de produtos coloniais dos vizinhos. Ele trouxe ali queijo, né? E ele fez um café maravilhoso. E o café era aquecido no fogão a lenha debaixo do parreiral e as mesas debaixo do parreiral. E daí tinha um gaiteiro, um violeiro tocando música italiana, cantando ópera e tal, aquelas coisas todas. E foi sensacional. Foram uns 4, 5 fins de semana que o produtor fez isso. Então, assim, a uva permite esse casamento de indústria, produção, turismo, história. Então, é todo um cenário, um folclore, uma tradição que envolve, né, a uva. E isso é muito, muito interessante para a pequena propriedade, para a média propriedade, a propriedade familiar, onde, de repente, se tem o proprietário pode ter um parreiral, a família pode tocar um restaurante ao lado, ou um lanche com suco de uva e tal. Então, permite uma série de opções e é uma cultura, por natureza, agregadora, né? Então, se você faz um núcleo com alguns produtores, você chama a atenção da comunidade, aquilo acaba virando um roteiro de visita e que enriquece a propriedade rural de quem tem essa vocação, né? Quem tem a vocação de só produzir e não quer ninguém lá pisando dentro, porque você tem que receber o pessoal, dá muito trabalho. Quem quer produzir vai vender para a cooperativa, vai vender para a agroindústria, vai vender para o produtor no Ceasa, na feira, né? Ou de outras formas, coloca na merenda escolar, Então, assim, tem várias maneiras de fazer, mas, sem dúvida, dentro da fruticultura, a viticultura tem esse nuance de peças que se encaixam, que fazem a comunidade realmente se enriquecer, né, com a viticultura. Maravilha. Rony, queria fazer uma última pergunta para você. Hoje, dia 17 de abril, é o Dia Mundial da Uva Malbec. Olha, aqui no Paraná tem Malbec? Ou pode vir a ter Malbec? Dá Malbec aqui? Na região metropolitana aqui tem algumas experiências aí de alguns argentinos que plantaram Malbec por aqui. É uma uva que também vinífera, né? É plantada. Existe um estudo do professor Biasi, da Universidade Federal do Paraná, junto com o José Luiz, da Vinícola Legado, o José Luiz Marcon Filho, que são pesquisadores, agrônomos, e que estão fazendo alguns estudos lá no Purunã, São Luís do Purunã, com cerca de 30 cultivares, testando várias para esse clima. É um estudo aqui, né? Isso me lembra outra coisa. Foi montado também pela doutora Alessandra uma rede de pesquisa. Então, hoje, os pesquisadores que trabalham com uva e processamento de uva, todos eles sabem o que o outro está fazendo. Tem uma rede das universidades particulares, da federal, das estaduais, da UTFPR. Então, assim, todos os pesquisadores hoje de uva se comunicam e têm lá mapeados. Se você precisar, puxa, tem uma doença aqui, quem é que pesquisa isso? Vai ter lá, a gente vai saber quem é que no Paraná está pesquisando esse tipo de coisa. Então, assim, também, essa foi outro fruto do Revitz, essa montagem dessa rede de pesquisa. Olha, que isso aí vai subsidiar a produção por muito tempo ainda. A ideia é que seja um programa consistente, que seja um programa integrado. Estamos para implantar uma câmara técnica lá no CEDRAF também, de uva. Ainda estamos aguardando a mudança de gestão do governo, porque daí as pessoas iam mudar, né? Naturalmente as pessoas migram de cargo para cargo. Então, agora a gente vai fazer a solicitação da indicação dos componentes aí da Câmara Técnica. Então, a Câmara Técnica também deve colaborar nesse sentido. Então, tudo isso é fruto do programa Revitz. Maravilha! Ok? Bom, mudando um pouquinho de assunto, eu queria perguntar para a nossa amiga Kelly, que está aqui. Kelly, no último dia 13 de abril, foi realizado o primeiro encontro de coordenadoras da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP. Foi lá em Maringá, Kelly, é isso? Não, foi em Campo Mourão. Foi em Campo Mourão? Eita! Na sede da Coamo.
Então, nós fomos recepcionados lá pelo seu Haroldo Galassini, que esteve conosco no momento da manhã. Então, nós recebemos 160 coordenadoras, que são coordenadoras das comissões locais, ou seja, comissões dentro dos sindicatos rurais, e que participaram conosco lá nesse dia 13 de abril, né, onde a gente teve como objetivo fortalecer a integração dela, aumentar a questão dos conhecimentos e também aumentar o engajamento delas dentro da comissão estadual. Olha, e esse foi o primeiro encontro onde foram todas elas, né? Eu imagino que deve ter sido quando a gente fala de troca de experiências, deve ter sido bem intenso, né? Foi primordial, André. A gente faz assim um balanço, né, do que a gente vem fazendo com a Comissão Estadual de Mulheres da FAEP, porque como ela foi criada recentemente, faz pouco tempo de existência, começou em 2021, então nós estamos indo aí para o 3º ano de trabalho. Então nós reunimos das 52 comissões, 50 comissões mandaram suas representantes. Ainda não conseguimos levar todas as coordenadoras, que hoje, somando, dão quase 300 coordenadoras no estado. Então, a gente fez uma abertura inicial, até para sentir como que seria esse nosso primeiro encontro, mas, segundo o nosso balanço, foi primordial justamente por quê? Porque elas, quando foi criada a comissão, elas sabiam que elas eram as líderes daquele grupo dentro do seu município. Estava atuando na esfera municipal. Claro que sabendo que ela faz parte da comissão estadual também, mas foi a partir desse primeiro encontro que elas puderam mensurar o tamanho e a importância do papel delas dentro da Comissão de Mulheres. Olha que beleza. E como é que foi essa programação, Kelly? Teve palestras voltadas à gestão? Qual que foi o teor do evento? Bom, como nós estávamos na Coama, é claro que a gente aproveitou, né, a experiência do seu Haroldo Galassini. Então, ele contou um pouco sobre a história dele, sobre a questão do cooperativismo, o quanto é importante para o produtor rural. Nós também tivemos a nossa abertura com o Dr. Ágido Meneghetti, que pôde falar o objetivo dele em criar a Comissão de Mulheres, que é justamente fortalecer o produtor rural com a participação das mulheres dentro da entidade sindical. E também a gente acabou, durante a manhã, fazendo diversas atividades para aumentar o conhecimento delas sobre o sistema sindical e sobre também esse fortalecimento da mulher dentro desse sistema. Nós tivemos daí também no período da tarde, proporcionamos uma visita técnica ao Parque Industrial da Coamo, onde elas puderam conhecer passaram pelo moinho de trigo, passaram sobre a questão do óleo de soja, como que é envasamento, e também um pouquinho na parte de produção de margarina. Olha aí, e você comentou, né, Kelly, são apenas 3 anos aí de atividade, mas quando a gente olha para esses números, é impressionante como cresceu, como se mobilizaram aí essas participantes. Quais são os próximos passos agora? E até voltando um pouquinho, né, André, o que a gente vê, observa que está dando certo? Todas as mulheres que estão participando, todas as produtoras rurais, elas estão vendo que realmente a Comissão de Mulheres é uma comissão de trabalho e que traz benefício para a família do produtor rural. Então, por isso que a gente consegue aí atrair mais mulheres, justamente por essa organização que nós temos, né? O que nós pretendemos a partir de agora? Fortalecer ainda mais a presença dela no papel de coordenadora dentro desse grupo, né, local, e fazer com que elas aproveitem a parte do planejamento estratégico que é realizado através da consultoria, para que elas desenvolvam atividades voltadas não somente para a área do município, mas também agora elas sabendo que elas participam desse universo maior, que elas puderam constatar lá nesse encontro, para que haja esse engajamento a nível de Estado. É isso que a gente pretende focar a partir de agora nos nossos trabalhos. Maravilha aí, ó. Tá de parabéns esse trabalho da Comissão Estadual de Mulheres da FAEP, aí cada dia crescendo mais. Já estamos quantas comissões hoje no estado, Kelly? 52 comissões e totalizando em quase 1.800 mulheres. Rapaz, aí, ó. Ia pensar que há 3 anos atrás isso aí estava começando, né? São números realmente impressionantes, né?
Bom, gente, é isso. Vamos ficando por aqui com esse episódio. Quero muito agradecer aqui aos participantes aqui, ao Ronei, a Kelly. Venham sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você tem interesse em ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify ou até mesmo no aplicativo de celular Sistema FAEP. Baixa lá gratuitamente, você vai receber na palma da sua mão cotações, previsão do tempo e muita informação sobre o agro, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!